Primeiro, bonitos e bonitas, eu quero que tu entenda aqui a diferença de uma ligação sigma para uma ligação π. Vamos lá. Vamos começar falando aqui então, senhores, das ligações do tipo sigma. As ligações sigma, bonitos e bonitas, ocorrem sempre aqui a partir da primeira sobreposição de orbitais atômicos semi-preenchidos entre dois átomos. Então, sempre, senhores, a primeira ligação entre dois átomos vai ser uma ligação do tipo sigma. Por quê? Porque esses dois átomos, independentemente dos orbitais atômicos que eles têm semi-preenchidos, eles sempre vão se sobrepor de maneira frontal, sempre vão se sobrepor a partir da direção da própria ligação. Então, bonitos e bonitas, a primeira interpolação desses orbitais atômicos semi-preenchidos sempre vai acontecer de forma frontal, gerando então um orbital molecular que vai ficar sempre entre os dois núcleos atômicos. Então ele se posiciona aqui, senhores, na mesma direção da própria ligação química entre os dois núcleos, promovendo essa região, certo? Onde a gente vai ter o par de elétrons compartilhado. Então essa relação que vocês precisam aqui associar. A ligação covalente do tipo sigma se dá por uma sobreposição frontal dos orbitais atômicos semi-preenchidos desses átomos ligantes, gerando um orbital molecular que vai ficar aqui na mesma direção da ligação química entre os núcleos atômicos dos átomos ligantes. Então, bonitos e bonitas, é isso que a gente vai tomar como referência. A ligação sigma é sempre a primeira ligação entre dois átomos e se dá por uma sobreposição frontal dos orbitais atômicos. Agora, essa ligação sigma se diferencia das ligações covalentes do tipo π pela maneira com que essa sobreposição acontece aqui. Percebam o seguinte, senhores, a partir do momento que eu tenho uma sobreposição de orbitais atômicos semi-preenchidos produzindo orbital molecular do tipo sigma, essa direção de ligação, onde o orbital molecular ocupa essa região entre os dois núcleos atômicos, essa direção já está ocupada. Consequentemente, bonitos e bonitas, os orbitais atômicos que vão estar disponíveis para uma segunda ou uma terceira sobreposição vão ser orbitais atômicos do tipo π. Lembrem-se, esses orbitais π sempre se posicionam aqui, senhores, sobre os próprios eixos ortogonais. Então, por exemplo, se eu assumo que essa sobreposição frontal está ocorrendo numa direção x, por exemplo, eu tenho ainda os orbitais π semi-preenchidos desses átomos nos próprios eixos Z e no eixo Y. Portanto, bonitos e bonitas, se esses átomos ligantes apresentarem, então, orbitais π puros, esses orbitais não hibridizados, que vão estar posicionados aqui perpendicularmente ao eixo da ligação e ainda paralelos entre si, o que isso quer dizer? Se eu tenho, então, uma ligação sigma aqui acontecendo no eixo X, e necessariamente eu tenho aí, bonitos, orbitais π puros no eixo Z ou orbitais π puros no eixo Y para esses átomos ligantes, esses orbitais π paralelos entre si podem promover uma relação de sobreposição, gerando orbitais moleculares do tipo π, produzindo então uma segunda ou uma terceira ligação até entre dois átomos ligantes. Por isso, bonitos e bonitas, a ligação π só vai surgir aqui a partir do momento que eu tenho uma ligação dupla entre dois átomos ligantes. Quando eu tenho uma ligação dupla, onde eles compartilham dois pares de elétrons, bom, a primeira sobreposição vai ser sigma, a segunda ligação vai ser π. Agora, se eu tenho uma ligação tripla entre dois átomos, bom, a primeira sobreposição vai ser sempre sigma, porque toda primeira ligação entre dois átomos é sempre sigma. Agora, a segunda e a terceira sobreposição de orbitais atômicos ocorrem com orbitais π puros paralelos entre si, ocorrem gerando, então, ligações do tipo π.